Olá, estamos retornando ao programa Ribeirão em Debate. Estamos aqui com dois ilustres convidados, o Renato Aguiar, empresário, e com a Gláucia Petersen, ambos desempenham atividades na Casa das Mangueiras, e vamos mostrar para vocês uma parte dos serviços prestados por essa instituição assistencial que é a Casa das Mangueiras, situada no bairro Ipiranga, não é? Gostaria de falar inicialmente com a Gláucia sobre a sua experiência lá na Casa das Mangueiras. Quando que iniciou a Casa das Mangueiras? Por que que ela existe? Me parece que ela substituiu a antiga FEBEM. E você está lá há anos. O que você poderia nos dizer sobre isso, Gláucia? A Casa das Mangueiras é uma instituição... Eu comecei muito criança lá. Eu tenho já 39 anos de casa, sou voluntária. Conheci a Sueli, ela estava numa luta tentando defender... ela e um grupo dos direitos humanos souberam de uma coisa muito triste que estava acontecendo numa delegacia que ficava num bairro aqui em Ribeirão, e os meninos estavam lá presos, com grades, com adultos e com cachorros tomando conta, eletrificado, uma coisa assim tenebrosa, sem banhos de sol por muito tempo. E então fomos atrás disso. E eles fizeram um desafio: encontrem um lugar de colocá-los que eu estou. Então nós tivemos que correr atrás. E a Sueli já tinha um projeto. E começamos. Nós começamos a casa em 1973. Era um projeto com muita força, com muito sonho. E fomos lá na Arnaldo Vitaliano. Nós trabalhávamos debaixo de umas mangueiras, uma casa que nós conseguimos encontrar, ela estava sem cobrir, os meninos é que trabalharam para terminar. Com o tempo a gente foi mexendo com horta, mexendo com várias coisas. Nós dávamos aulas em vagões que a prefeitura nos doou, que eram salas de aula. E era muito forte, e os meninos naquela época eram meninos maiores. E esse projeto era antes da FEBEM. Nós também estávamos começando um projeto. E foi muito bom. Depois de 10 anos, nós viemos lá para onde nós estamos, lá no Ipiranga, próximo da EPTV. Ao lado da EPTV. E ali nós estamos lá há muito tempo. E esse trabalho foi crescendo e a gente foi aprendendo com eles mesmos, porque a nossa luta sempre foi assim. A gente conversa com eles o que eles precisam e dentro da nossa linha a gente ouve. Eu acho que esse é um trabalho muito importante, porque você não impõe, você ouve, você tem o seu projeto, você tem a sua linha de direção, mas você tem ouvidos. Eu acho que isso foi muito importante. E nós tivemos meninos assim muito bons, muito sérios, muito tristes, casos de todas as formas. E isso tudo tem servido como base, como sustentação, porque é uma casa muito séria. E nós temos vários departamentos, uma casa com funcionários, cada um no seu setor, mas também voluntários. E cada um traz a sua bagagem, traz o seu sonho e acrescenta no projeto. E aí nós vamos tocando. Você vê que coisa interessante. O que ela disse aqui, trocando em miúdos, é o seguinte: em 1973 não existia aquele prédio da FEBEM, hoje não. Fundação Casa, na rodovia Mário Donegar. Isso foi construído em 1974, começou a funcionar em 1976. Até então, os meninos em conflitos com a lei ficavam presos no 6º Distrito Policial, em celas, onde não tinham banho de sol, amontoados em 2 ou 3 celas, vigiados até por cachorros. E essa história triste despertou a atenção desse grupo do qual a Gláucia faz parte. Da Sueli Daione, que é uma educadora, à época professora lá do Vitepax. E outras pessoas foram conversar com o juiz de direito da infância e juventude, e que ele disse, à época, se vocês arrumarem um lugar melhor, podem
fazer o trabalho. É assim que começou a Casa das Mangueiras. Agora, voltando ao vídeo, vocês assistiram ao vídeo, que é um dos projetos que lá nós temos, que é o de proteção e inserção de adolescentes na comunidade, que começou em 1999, uma reunião que nós tivemos no Ministério Público, do qual participava a Ciesp, algumas pessoas que vocês viram no vídeo, a dona da Santa Emília, o Sander da Gráfica São Francisco, o Dorival da Riberbol, e, enfim, várias pessoas que foram me procurar dizendo que queriam dar oportunidades para colocar meninos em situação de risco no mercado de trabalho. E uma dessas pessoas, colaboradores, um grande colaborador, é o Renato Aguiar. O Renato abriu a sua empresa, colocou lá um menino para trabalhar, e eu gostaria que você falasse conosco, Renato, sobre essa sua experiência de ter acolhido na sua casa, na sua empresa, um dos adolescentes da Casa das Mangueiras. Na verdade, essa história é bem interessante, né, que as pessoas em casa possam saber da verdadeira história da Casa das Mangueiras, né, até quando a Sueli, na verdade, a Helena Deutsch me convidou para conhecer através da Veima Morim, que também é grande, tem uma participação sempre ativa na Casa das Mangueiras, e para conhecer esse projeto. Fui até lá, digo que fui meio que, olha, para agradar a vontade delas, que eu estivesse lá muito preocupado, uma grande preocupação que eu sempre tenho, doutor, com essa coisa de você começar um projeto e você não dar continuidade, né? Porque eu acho que isso atrapalha o processo, né? Então, assim, eu vejo pessoas como a Gláucia, que está lá há 30 e tantos anos, né, nesse projeto. Isso é muito bacana, porque isso é muito difícil, né? A gente sabe como é que a vida das pessoas passa por várias fases, casamento, não casamento, família, não família, enfim, e acaba deixando esses projetos sociais. E eu sempre tive uma preocupação de começar alguma coisa e não dar conta de caminhar com isso. Que é muito diferente das pessoas irem lá no buffet, você pode ajudar cobrando mais barato para fazer um chá aqui, para a gente vender os convites, né? Então eu estava cansado disso, eu falei, acho que isso não é uma ajuda grande financeira que a gente dava desta forma, mas que eu não vi um resultado verdadeiro nisso daí. E aí, conversando com a Sueli, achei a história maravilhosa da Sueli como pessoa, né? Uma educadora incrível. Às vezes que eu gostaria de ir mais à Casa das Mangueiras, infelizmente não tem esse tempo, mas às vezes que eu vou, às vezes eu almoço com as crianças lá e com a Sueli, eu vejo que assim, existe umas regras, eu acho muito importante. As crianças hoje estão sem norte, né? Então assim, olha, Renato, aqui é assim, ela me contou na primeira vez que eu fui almoçar, as crianças todas experimentam de todos os pratos que são servidos, e depois elas repetem daquilo que elas gostaram mais, mas elas precisam experimentar de tudo. Então as crianças comem verdura. Tanto é que o projeto da horta veio muito em função disso, que eu fiquei impressionado com o volume de verdura que chegava lá. Eu falei, gente, além de ser um custo isso, vai ser muito bacana se voltar. Já tinha tido uma horta lá e estava meio abandonado. Eu falei, vamos retomar isso daí. Mas a história dessa visita terminou que a Sueli pediu para o Paulinho vir, era um garoto de 12 anos na época, veio me servir um café numa bandejinha de alumínio, toda amassada, mas super branca, super limpinha, brilhando, e ele impecável assim, veio, e a Sueli falou, Paulinho, conta para o Renato qual que é seu sonho. Meu sonho é ser cozinheiro. Mas o que você gosta de cozinhar? Salgado ou doce? Gosto de doce. Me chamou a atenção, porque a maioria das pessoas gostam de cozinhar sempre o salgado. O doce é mais difícil, inclusive, né? E eu falei, sério? E saí de lá encantado com ele. Cheguei no buffet e contei para minha mãe. Minha mãe, que mexe com a patisserie do buffet, me ajuda diretamente lá. Tudo que é doce é na parte dela. E ela, num primeiro instante, ela falou, Renato, é muito difícil, menor infrator, isso é complicado, a gente já tem tanto problema dentro da empresa, né? Como que vai ser isso? Eu falei, mãe, pensa. Aí ela voltou de alguns dias e falou, não, pode trazer que eu quero. E ele começou fazendo estágio, ele frequentava a Casa das Mangueiras no período da manhã e à tarde ele fazia o estágio lá.
Resultado disso, Paulinho hoje é chefe da patisserie e da padaria do buffet. Então, todos os bolos que vocês veem nesses incríveis casamentos que a gente faz pelo Brasil, não é nem só aqui, que Ribeirão exporta isso, é feito e orientado pelo Paulinho. Então, pasta americana, que é uma coisa dificílima de se trabalhar. Padaria é uma coisa, uma arte, a gente tinha um problema sério com padeiro, é uma mão de obra que falta em Ribeirão Preto. Então a gente passou numa fase aí uns 2 anos atrás, sem padeiro, o que que faz, terceirizar isso. E aí o Paulinho se prontificou e foi, curso, fez gastronomia na Barão de Mauá, nós bancamos essa faculdade para ele, né? Que isso era um sonho dele, a gente conseguiu consolidar. Sempre muito, aí eu acho, né? O trabalho de vocês lá dentro, dessa coisa, então assim, no tapete, encomendei algumas vezes alguns tapetes lá e eu sempre percebi isso. É muito bem orientado, focado. Como ela disse, a Gláucia disse, que vocês ouvem a criança, mas também existe uma regra. Eu acho importante isso, né? Porque é o que é a nossa meta, né? A criança de orientar. Hoje está muito sem... tudo pode, então... Sem limites, né, limite, Renato? Né? Então, a palavra certa que eu digo assim, então o limite é... Né, olha, você tem que experimentar as verduras para saber se você gosta ou não gosta. Né? Se eu nunca provei um brócolis, eu não vou saber se eu gosto. Né? E você começou um trabalho, olha, você tem um prazo para entregar esse tapete durante 30 dias. Então, é um compromisso. Não adianta a criança ficar desfocada naquela hora, porque a hora de lazer é de lazer, aquela hora da atividade que está sendo proposta para ela tem essa chance, nada é imposto, né? Então, assim, os que vão para a horta são os que gostaram daquilo. Os que vão para a tapeçaria, os que foram para a vela, ou foram para o papel reciclado, é incrível. Eu usei algumas vezes em convites, em menis, né? Um papel reciclado com casca de cebola, tem tudo a ver com a gastronomia, né? Então, assim, com o bagaço da cana. Então, eu acho que realmente... Agora, o que eu sempre digo é o seguinte, isso tudo é maravilhoso, cumprimentar as pessoas, doutor Pacini, Sueli, Gláucia, né? São pessoas que são, há muitos anos, são muito envolvidas com a Casa das Mangueiras. Mas isso não é propaganda de Casa das Mangueiras. Eu acho que o bacana é assim, esteja envolvido com a sua entidade, né? Eu acho que isso que eu sempre, às vezes as pessoas me preocupo com isso, né? Então, é bacana estar na casa... Não, não é isso. Né? Na verdade, é um projeto que aconteceu, assim como aconteceu comigo, este projeto, de repente aconteceu com você num orfanato, numa creche, né? Tem instituições maravilhosas, seríssimas em Ribeirão Preto. Eu acho que o que não pode é você começar uma história hoje e abandonar isso. Né? Então, assim... você tem razão, Renato. Eu digo a você, por exemplo, eu trabalhei como promotor da infância e juventude durante alguns anos e nós fizemos lá uma horta de 2 hectares, toda irrigada, cercada com... Enfim, foi um projeto fantástico. O nosso parceiro era o que se transformou depois em ministro da Agricultura, aqui o Roberto Rodrigues, que comprava as ervas medicinais produzidas lá. E, lamentavelmente, não se deu continuidade. Nós saímos no suplemento capa da Folha de São Paulo de Agricultura, mas não teve sequência, porque isso incomoda muito. Você tem muita razão com relação a isso. Quando a gente começa uma coisa, depois ela se perde. E é muito bonito ouvir isso que a Gláucia falou, de 38 anos de voluntária. E o importante que a gente tem que passar, além dos conhecimentos, além de todos esses... Porque nós temos várias oficinas, né, Renato? Além dessas oficinas, eles têm a possibilidade também de receber uma formação, uma informação de música, de teatro, de várias outras que nunca eles teriam. E outra coisa, a responsabilidade, porque a instabilidade desses meninos é muito forte. Então você não pode entrar no mesmo processo. Eles têm que sentir que ali é um lugar sério e que está sempre ali, na mesma direção. Veja a grandeza desses... Nós vamos falar mais ainda sobre a Casa das Mangueiras, explicar mais os trabalhos. Quero ressaltar o que você falou, existe em Ribeirão Preto, não é só a Casa das Mangueiras que exerce um bom trabalho, como disse o Renato. Claro. Existem instituições que têm também... Seríssimas. Seríssimas. O que nós estamos aqui propondo a vocês... que conheceram esse trabalho, que se associem a essas instituições, porque apesar delas existirem, elas sempre precisam da ajuda das pessoas.
é fundamental a ajuda das pessoas. Mas continuem aí, aguarde mais um instantinho que nós vamos voltar assim que tivermos um breve intervalo para falar mais sobre a Casa das Mangueiras. Aguarde aí um minutinho.